Bom dia, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu sou formado em teologia e estamos aqui nesta manhã, dia 13 de maio de 2016, falar um pouco sobre religião. Religião vem de uma palavra latina, religare, né? É religar o homem com Deus, ou o homem em seu aspecto material e imaterial, corpo, alma e espírito, o homem ser pensante, material e espiritual, com a divindade, ou com um ser transcendente, imutável, espírito absoluto, que nós chamamos de Deus, ou interlegere, ou seja, religião seria religar, não só religar o homem com Deus, com a divindade, mas uma leitura dentro de si mesmo, né? Como disse São Tomás de Aquino e Santo Agostinho: volta-te para ti, para dentro de ti mesmo, a resposta está em ti. Eu queria fazer algumas colocações sobre religião. Existe um mito, a lenda, a mitologia, o rito, as leis, né? Os ritos de passagem, por exemplo, nascimento, morte, transformação, ressurreição, reencarnação, no caso dos espíritas e espiritualistas, transcendência e imanência, os ritos de passagem, casamento, puberdade, morte, enfermidade e outras coisas que a religião nos leva, e a crença ou consciência religiosa nos leva a refletir e a buscar um ser transcendente e imanente, que é Deus, nos seus 72 nomes, ou várias formas de conceber Deus, né, na sua natureza, sua existência, né, e a sua infinita sabedoria e seu infinito poder. Mas gostaria de falar um pouco, né, não só sobre a crítica da religião, por exemplo, a crítica iluminista de Baruch e Spinoza, David Hume, Lessing, Immanuel Kant, Hegel e outros que militam na área da fenomenologia religiosa. O fenômeno humano, né, seria mysterium tremendum, mysterium fascinans. Mas gostaria de destacar algumas religiões. O judaísmo, primeira religião monoteísta da história humana, baseado no Pentateuco, na Torá e no chamado de Abraão. Surgiu na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. E Deus teria os seus vários nomes. Inicialmente Moisés, ou Moshe, como a religião judaica chama, concebeu a Torá, ou o Decálogo, os 10 mandamentos, e teriam alguns escritos, como a Torá, os profetas e escritos, né? Ketuvim, Nevim e a Torá, ou lei. Crença num Deus único. O judaísmo, uma das religiões mais antigas e tradições culturais existentes do mundo,
Provavelmente se originou na Índia aproximadamente há 1500 anos antes de Cristo. Ao contrário de outras religiões, não tem um fundador específico. O hinduísmo é conhecida como Sanatana Dharma ou a religião eterna. Os povos advindos da região indo-europeia e do Cáucaso, região na Europa Central e Ásia Ocidental, se instalaram no vale do rio Ganges, na Índia, entre 2000 a 1500 a.C. A palavra hindu deriva do persa antigo, correspondente ao sânscrito Shindu, significa rio. Então o hinduísmo tem o rio Ganges como o seu rio, o seu Deus, né? E as religiões deles é distribuída por castas, sacerdotes, né? Os arianos tinham a cultura dos antigos mitos tribais que vinham do animismo que predominava. Eles introduziram o sistema de castas ou divisões conforme a classe social. Cada divisão tinha um papel ou varna. Sacerdotes e mestres eram os brahmanes. Os povos guerreiros e pertencentes à aristocracia militar, além dos governantes, eram chamados de kshatriyas. Em terceiro lugar, havia os vaishyas, os sudras e os dalits, que era a poeira. E os textos, havia seu deus principal, que era o Brahma, o Vishnu e Shiva, o destruidor. E os seus textos sagrados do hinduísmo eram Rig Veda, hinos de louvor à energia cósmica, e a Yajurveda tratava do sacrifício aos deuses, Samaveda, as melodias, Atharva Veda, fórmulas de magia ritualística. E para alcançar a libertação da alma, deveriam seguir os diferentes caminhos, segundo o hinduísmo, que era o Karma Yoga, o caminho da ação, Bhakti Yoga, caminho da devoção a seres divinos, Jnana Yoga, caminho do conhecimento, e o Bhagavad Gita é o cerne da fé hinduísta, contendo instruções morais e religiosas. O islamismo. Islã é uma palavra de origem árabe que significa submissão absoluta do ser diante de Deus, Alá ou Ilá. E o seu profeta era Mohammed ou Maomé. A crença era num Deus único, chamado Alá, e o seu livro sagrado era o Corão ou Alcorão. Revelações do profeta Mohammed, com capítulos chamados suras, né?
Eles acreditavam num Deus único, profeta, anjos, o dia do juízo final, predestinação, que era a crença islâmica, pregava a predestinação dos seres humanos, porém ela não era absoluta, visto cada um ter o direito de escolher entre o bem e o mal. As preces ou orações, jejum, caridade ou esmola e a peregrinação de ir pelo menos uma vez na vida até Meca, devendo orar na Kaaba. Budismo, fundada por Siddhartha Gautama, o Iluminado ou Buda. Siddhartha Gautama nasceu em Kapilavastu, norte da Índia, no Nepal, em 556 a.C. O budismo também havia preces, pregava 4 verdades para se chegar ao nirvana ou paraíso budista. A dor é universal, o desejo é causa da dor. A dor cessa ao eliminar o desejo. Elimina-se o desejo do caminho do meio, atingindo assim o nirvana. Então havia a crença, a lei do karma e do dharma, né? A lei do resgate e tudo mais. Então vocês veem aí as religiões. Basicamente são as religiões mais famosas ou mais conhecidas do mundo. Além do cristianismo, é claro, fundada, né, vinda do judaísmo, não é verdade? Fundamentada nas pessoas de Jesus Cristo.